Vinícius, cara, eu gosto muito de conversar com profissionais que atuam diretamente dentro da minha realidade. E o projetistas de estrutura, simplesmente ele é o cara que ele está presente o dia inteiro no meu negócio, né? Eu estou simplesmente discutindo com algum calculista o tempo todo. O tempo todo tem alguém falando comigo, né? Hoje, por exemplo, só um comentário, hoje eu estava falando, eu recebi um projeto lá e os esforços não vieram corretos, né? Ficou faltando um esforço. Mano, o cara, viu, tá faltando aqui um certo esforço, né? Aí o cara já, não, peraí, eu vou te encaminhar aqui um novo arquivo, né? Aí ele foi lá e me encaminhou. Então, essa interação, ela é muito importante, né? A interação fundação e estrutura, a interação projetista de fundação, projetista de estrutura. E, é claro, também a interação as interações só de estrutura, que a gente tanto fala, os coeficientes. Mas, antes de mais nada, se apresenta aí para o pessoal que, de repente, tá te vendo aqui no meu Instagram e não te conhece. Primeiramente, Vinícius, obrigado pelo convite, né? Vinícius, a live costuma ser sensacional, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, de ter a oportunidade aqui de me apresentar, o seu público também me conhecer um pouquinho também do meu trabalho. Eu sou professor e projetista de estruturas desde 2013. E uma das áreas que, desde a graduação, sempre realmente, me dava aquela sensação de que eu sou engenheiro, de que eu posso fazer algo para realmente construir o sonho de mais alguém, é a área de estruturas. Então, eu sou suspeito para falar, tanto desde a área acadêmica, como aluno, como professor. Estruturas, para mim, sempre foi meu carro-chefe em absolutamente tudo. E um dos pontos que você tocou nessa introdução, para a gente realmente ter um sucesso no nosso projeto, na nossa edificação, na nossa construção, é a interação não só do solo e estrutura, dos coeficientes que a gente conhece, coeficiente de mola, KV, enfim, não é só isso, é a interação dos projetistas que estão envolvidos com aquele empreendimento. E o principal ponto aí para o sucesso disso é justamente a interação do engenheiro de fundações com o de concreto armado. Não é um que é melhor do que o outro, é um que sabe mais do que o outro, mas é realmente para a consolidação daquele empreendimento, a interação, a comunicação. Se o projeto que um engenheiro de estruturas como eu envio para você está faltando uma informação, essa interação, essa troca tem que ser rápida, fácil, ágil, para você vir e corrigir aquele problema, ou então evitar que pode se gerar um atraso, um imprevisto, ou improviso na fase de execução da obra. Então, isso é essencial. Nós temos as duas áreas, elas atuam diretamente, né? E eu acredito que muita gente, às vezes, tem uma dificuldade de entender um pouco essa interação da Fundação com a Estrutura, muito em função, Vinícius, agora vou abrir um parênteses bem legal. Vou te falar uma opinião própria, né? Eu acredito que o projetista estrutural, ele busca números o tempo todo, ele busca entender no cálculo ali, no software, ele quer entender o número para chegar exatamente. E o projetista de fundação, não. O projetista de fundação, ele tem que ter um feeling maior, tem que ter o empirismo ali, a experiência para entender o solo. Nem tudo é números em fundação, nem tudo é números. As pessoas fazem lá várias simulações em Decur Quaresma, em Alck Veloso, em Teixeira, em Cabral, e calcula recalque, falam, mas qual é o que dá exatamente o resultado da fundação? Não existe, não existe. É a tua experiência, é o teu dia a dia que vai encontrar. E aí, Vinícius, o que acontece quando a gente brinca com você de mola, né? Porque o calculista estrutural, ele já tem a expectativa dele é que ele receba um número impecável ali no KV dele, por exemplo, e com aquilo lá ele calcula. Mas calma, é importante entender caso a caso, é importante. Então eu acho que, às vezes, uma dificuldade que existe é justamente essa questão que o cara da fundação trabalha, às vezes, com empirismo, tem um pouco mais de métodos semi-empíricos, enquanto o cara da estrutura, ele quer exatamente o número. O que tu acha? Cara, uma das coisas que eu bato na tecla, principalmente para quem me acompanha, é que nós não podemos ser totalmente práticos, não podemos ser totalmente técnicos, melhor dizendo. Porque realmente acontece disso. De nós temos a ter, muitas vezes, refém dos números, refém do dimensionamento.
aprender como dimensionar uma estrutura, mas não é só disso. Porque essa sensibilidade estrutural, para ela realmente existir, ela acontece em vários pontos, em várias etapas do meu projeto. Então não é porque eu estou acostumado a calcular um certo coeficiente de recalque que para um tipo de solo dá aproximadamente X, que vai ser exatamente aquilo, vai ser sempre aquilo. Eu tive conversando com um amigo meu que é engenheiro de estruturas há mais de 30 anos aqui na região. O nome dele é Eide, ele até fez um comentário, uma postagem minha que eu fiz no meu perfil, sobre a questão daqueles coeficientes alfa E, que é referente ao módulo de elasticidade do concreto. Né? Aqui na região, as concreteiras utilizam a gneiss, que é o tipo de rocha que a gente encontra aqui para fazer o agregado do concreto. Sim. E, por norma, o coeficiente alfa E é igual a 1, para você utilizar e calcular o módulo de elasticidade do concreto. E aí ele chegou e falou o seguinte, cara, aqui na região, nós utilizamos sim a gneiss, mas a gneiss é uma rocha metamórfica. Então não dá para eu colocar simplesmente e sempre o mesmo valor para gneiss. Top. Tá entendendo? Então, para a gente aqui, para nossa realidade aqui, é mais interessante utilizar o fator alfa E igual a 0,7. Que você está trabalhando a favor da segurança. Pronto. Então, essa questão da norma, a gente tem que rever. Então, não é sempre porque está lá na norma que vai ser igual a 1. Então, ele me deu uma sacada assim, ó, recentemente, que aquilo muda até mesmo alguns conceitos que eu ensino para as pessoas que estão aprendendo comigo. Porque eu entendi hoje que eu não posso ter a visão simplesmente de um técnico, de um prático, simplesmente com o número. 1 mais 1 é igual a 2 e pronto, acabou. Exatamente isso. É a mesma coisa quando eu pergunto assim, tá, me fala aí o traço da hélice contínua. Eu falo, para, eu não conheço teu agregado, velho. Como é que eu vou te falar isso? Tá entendendo? Não tem como, exatamente. Não tem como, né? Então, eu acho que essa... E aí o que realmente tem que acontecer, que eu vejo como que não é um obstáculo, é essa interação. Exatamente. Não, a interação, ela existe entre os profissionais. É muito raro o caso de algum projetista não querer interagir comigo, né? Falar assim, eu quero interagir, quero entender um pouco mais. Não vou falar com você, não. Não, isso não vai acontecer, né? O cara vai buscar ter uma troca, né? Uma troca de conhecimento. Vini, só puxando um gancho, né? Para mim você diminuir um pouco o seu ego e ser humilde sempre, porque eu vejo muita gente, principalmente, colocar professor de acadêmica. Quando o cara tem doutorado, alguns acham que ele é o Jedi do negócio. Tem doutorado e ele esquece que ele não tem mais nada que aprender. Ele acha que já sabe tudo, né? Acontece isso. O engenheiro de estruturas, que já tem uma vasta experiência, que já sabe muito, aí ele já começa, aquele cara que está começando, esse cara aqui não está no meu nível, então não vou dar muita atenção para ele, não tem essa comunicação. Então é uma briga de ego que existe, infelizmente, muito grande. Quando acaba isso, aí talvez... Eu passei por uma dessas bem recentemente, sabe, cara? Até você comentou, eu lembrei. Estou num projeto de uma obra muito grande, parede de concreto, mais de 20 pavimentos, parede de concreto, sou projetista da fundação, e eu tentei uma conversa, propôs para o cálculo. Não, a conversa houve, mas eu tentei propor algumas coisas, né? Vamos fazer um ensaio, vamos fazer isso para você calcular bem o recalque. Não, isso aí eu faço, sabe? Sabe quando o cara falou assim: o que esse cara tá querendo fazer, cara? Querendo se meter no meu cálculo. E eu não queria aquilo. Eu só estava tentando propor a ele, né? Olha, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para ter uma melhor percepção acerca dos coeficientes de cálculo e tal. Não, isso aqui eu uso padrão. Tá entendendo? Então, às vezes é muito isso que acontece, né? Essa dificuldade de uma interação maior, porque o cara, mas eu tenho a experiência adquirida. Beleza, eu também tenho experiência, só que, cara, a gente tem que estar aberto, né, Vinícius? A gente tem que estar aberto realmente a ouvir, a entender, principalmente a ouvir a experiência local. Exatamente. Essa é a grande sacada. Eu tive agora uma proposta de fazer umas obras em Canoas do lado de Porto Alegre, não sei se tem alguém aí de Canoas ou de Porto Alegre, e aí eu recusei o trabalho. Eu falei assim, cara, essa região aí eu não domino tanto, te indico aqui, pega esse calculista aqui dessa região, que ele entende melhor. O cara falou, pô, isso é legal esse teu estudo. Eu falei, cara, exatamente por quê? Porque um cara local ali pode resolver melhor para você esse caso, né? Então, a gente tem que ter essa humildade, às vezes, para entender que a gente
não sabe tudo e está sempre buscando conhecimentos novos, né? Exatamente. Vinícius, hoje as pessoas me perguntam sempre assim, ó, eu quero trabalhar com cálculo estrutural ou de fundações. Eu quero trabalhar com os dois. Você é um cara que você tem um conhecimento legal assim sobre as duas áreas, né? Você está sempre se comunicando sobre fundações, já repostei várias coisas suas, são muito legais. Como é que você enxerga esse profissional podendo atuar em duas áreas, ou é melhor ele ir para uma? Como é que você enxerga isso? Cara, o conhecimento que eu tenho de fundações, hoje, fazendo os projetos que eu faço, do meu nicho de mercado, de portes a ter tantos pavimentos, é esse. É aqui. Agora, se eu precisar aprofundar ainda mais, eu vou precisar saber muito mais, ter um domínio, ter uma especialidade muito maior do que eu tenho hoje, e que eu não tenho. Exemplo, quando o cara fala comigo de contenção, principalmente contenções, eu não tenho especialidade para isso, para essa área. Então, eu indico meus parceiros que conseguem atender para esse tipo de empreendimento, para esse tipo de projeto. Diversas vezes alguém me pergunta sobre contenção, na caixinha de pergunta eu venho, transfiro lá para Fundações Sem Complicações, porque ele é especialista nisso. Falei em fundações, contenções, etc., é com Vinícius Lorenzi. Eu tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente, vi as obras, algumas das obras que vocês fizeram em Foz do Iguaçu, então sei que o nível de conhecimento, de prática, de aplicação que você tem em determinadas áreas é muito maior do que o que eu tenho. Então, o que acontece? Eu reconheço os meus limites como profissionais. Então, eu sei que para determinados tipos de fundações, determinados tipos de obras, eu, como profissional, eu dou conta. Agora, se surgir para mim um projeto de contenções, o que eu vou ter que fazer para dar conta daquele projeto? Eu vou ter que estudar, me especializar muito mais naquilo. O que vai acontecer com aquilo que eu tenho mais domínio? Que é na parte de estruturas, de concreto armado, fazer projetos de edificações. Vai otimizar muito mais o seu projeto. Sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que é melhor focar naquilo que eu sou muito bom, legal, do que naquilo que eu tenho conhecimento bom, mas que eu não preciso saber mais do que aquilo para continuar crescendo. Deu para entender? Legal. Achei sensacional esse teu posicionamento. Eu vou focar naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou muito melhor. Se eu tiver que estudar em algo, eu vou estudar naquilo que eu já tenho um domínio muito bom. Agora, em fundações, quando envolve um tipo de complexidade maior, exemplo, fui contratado para fazer um projeto de um silo. Eu nunca fiz um projeto de um silo. Aí eu fico ali imaginando, nossa, um projeto de um silo é desafiador, tende a gerar para mim um retorno financeiro grande, é um projeto que eu nunca fiz, mas que eu não tenho competência nenhuma. Aí eu vou simplesmente pelo financeiro. Eu vou lá e tento entrar no mercado, que eu precisaria me especializar totalmente naquela área e que eu não sou tão bom. Então, para mim, não vale a pena fazer isso. Então, muito sei bom, aquilo cara. que eu sou bom, eu sei aquilo que eu consigo, sabe? Continuar prestando serviço para o meu nicho de atuação, para o porte de edificação que eu atendo, e para mim está tudo certo. Eu não tenho necessidade disso. Agora, para quem está buscando investir na área, se ele quer ser um engenheiro de fundações, cara, só isso aí já é o suficiente para ele. Porque é um universo à parte. Não pode mencionar com fundações, né? Se ele quiser ser engenheiro de estruturas, ele vai saber que ele nunca vai ser um exímio engenheiro de fundações, porque ele vai ser um engenheiro de estruturas. Ele vai ter conhecimento para dimensionar as fundações de edificações de ter certo porte, etc. Mas se ele quiser dimensionar algo mais complexo, ele vai ter que se dedicar a escolher uma área específica, seja estruturas, seja fundações. Muito bom, cara. Gostei muito desse teu posicionamento. Eu penso muito igual a você, assim, acho que você seguiu um caminho bem interessante. Vinícius, eu vou dar um exemplo de obras de menor porte, tá? Acho que tem muita gente que está aqui nos acompanhando que executa muita obra de sobrado, uma casa, né, uma obra menor, de repente aí um predinho de 3, 4 pavimentos, né? E aí, muitas vezes, ele enfrenta dificuldades. Dificuldades para contratar uma sondagem, né? Nós sabemos que essa é uma dificuldade de todos, né? Raros são os casos que chegam bem e falam assim, nossa, Vinícius, aqui não tem dúvida, eu já tenho que mandar contratar sondagem, acabou. Claro, pega obras maiores, é óbvio que não tem dúvida, né? Mas eu me refiro a obras menores, menor porte, né? Tem-se uma dificuldade muito grande. Então, primeiro ponto. Segundo ponto,
é que muitas vezes, em N regiões, você não tem um projetista específico de fundações. Isso também é um ponto que existe demais, né? Então, estou aqui no interior do, sei lá, do Tocantins, né? E aí, aqui na minha região, não tem nenhum projetista de fundação, acaba pegando o cara de fora e tal, ou não consigo pegar, ou então tem o cara do buraco que chega ali e faz as estacas ali e resolve. O calculista estrutural, ele se depara com uma situação muito típica, que é, na hora de projetar a sua estrutura, chega um momento que ele precisa projetar os blocos de coronamento e as consequentes fundações, né, ou as suas sapatas, ou a solução que ele idealizou ali. E aí esse momento é um momento muito crítico. Por quê? Porque ele precisa ou buscar um profissional ou então desenvolver ele. E aí é o que tu comentou agora. De repente ele tem um nível adequado, limite para atender aquela demanda, beleza, ele vai tocar o barco e vai fazer. Mas muitas vezes ele não tem ainda aquele conhecimento mínimo e ele precisa realmente solucionar aquele problema. Como fazer isso, Vinícius? Quando você é o projetista estrutural e você só tem o Zé do buraco que faz os buracos lá, né? Como é que a gente pode dar essa dica aí pro calculista para ele ter essa noção, entender melhor sobre como essa interação vai ocorrer da estrutura com a fundação? Sim. O que acontece, né, cara? Quando a gente fala justamente de projetos de cálculo estrutural, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente é competente para fazer aquele projeto. Eu saber da minha competência. Se eu precisar de um engenheiro de fundações, eu tenho que contratar um engenheiro de fundações, independente se está na região ou não. Porque o conhecimento geotécnico que o cara tem, o cara que se especializou naquilo, o cara que tem mestrado, tem doutorado na área de fundações, o cara que tem aquela vivência prática, o resultado vai ser muito melhor do que alguém que conhece simplesmente o básico. Então, tem coisa que não dá para fugir. Por exemplo, igual em obra em cidade pequena, não tem empresa que faz sondagem. Ou ele simplesmente vai fazer sem sondagem, ou ele então vai contratar a sondagem de outra cidade, mais próximo. Dá para fazer projetos de fundações sem sondagem? Dá para fazer, dá. Só que não é indicado. Por conta da segurança, do custo. Agora, qual resultado seria melhor? Mais seguro? Até mais econômico? Seria com a fundação? Com a sondagem? Ou sem a sondagem? Fazer um projeto com engenheiro de fundações ou sem engenheiro de fundações? Se eu tenho a especialidade, aquela qualificação para desenvolver aquele projeto, está tudo certo. Se eu não tenho, eu tenho que buscar um profissional mais qualificado do que eu. Um exemplo que já aconteceu, que eu já vi acontecendo, aqui, que já chegou aqui no escritório, foi de um amigo meu, ele era aluno meu na graduação, ele virou um amigo, chegamos até a fazer uma parceria juntos, e aí surgiu a oportunidade para ele ir para uma cidade, se não me engano, Uberaba. Acho que é Uberaba mesmo. Foi Uberaba que o menino foi, Samilo? Se ele está escutando aqui, depois ela me fala. Se não me engano, foi para Uberaba. Ele foi executar um empreendimento lá de 8, 9 pavimentos. Esse mesmo empreendimento que ele estava executando, ele chegou, trouxe para mim o projeto de arquitetura, perguntou se eu poderia fazer um orçamento para ele, para aquele projeto, porque ele já tinha feito com outra empresa e tinha ficado no valor X, etc. Eu fui lá, fiz o orçamento, como a empresa que ele tinha parceria, que os sócios dele, né, que contrataram ele, fizeram a parceria, já tinha um costume, já tinham feito outros serviços, não estavam muito satisfeitos com o serviço dessa outra empresa, mas já tinham uma certa parceria. E aí, acabei que eu fiz o orçamento, não foi para frente, eles executaram esse empreendimento lá na cidade. Olha só, fizeram o projeto aqui em Patinga, executaram em outra cidade, aí quando estava na 8ª laje, foi tirar o nível. Meu Deus. Qual a diferença? Chuta o número. Sei lá, 8 centímetros de um ponto para o outro. Você tá louco. De recalque. Você tá louco. De indicação que estava lá na 8ª, 9ª laje. Tá entendendo? Aí, para corrigir aquilo, contratou um engenheiro de fundações, um engenheiro geotécnico, que inclusive também é da cidade. Gastou-se muito mais, com certeza. Com certeza. Para contratar esse engenheiro daqui da cidade, que a empresa é daqui, estava executando lá, né, nessa cidade, em Uberaba. O engenheiro teve que ter deslocamento para ir para lá, para encontrar a solução e fazer um reforço para estabilizar aquela estrutura. Que loucura, cara, que loucura. Eu recebi agora
Eu recebi essa semana, Vinícius, um caso de uma obra que o cliente, um aluno me mandou. Ele mandou o seguinte, e aí vem em encontro da frase que eu sempre que eu penso na frase, eu lembro de você, né? Você até já está avisado, você até já sabe, né? O Vinícius sempre fala assim, né? Não sejais garotos de programa, né? Não aceitais tudo aquilo que o programa te entrega. E aí, o primeiro mandamento do... Primeiro mandamento, né? Pronto, né? E aí, olha que loucura, né? Ele mandou assim, Vinícius, olha só o que aconteceu. O calculista estrutural pegou lá umas tabelas de coeficientes de mola, né, da interação, né? Pegou lá uns dados de interação solo-estrutura, de fundação e estrutura, e aí projetou as sapatas dele no Iberic. Tá, beleza, até aí tá ok, pode projetar, tem o módulo, beleza. O que aconteceu, Vinícius? Era um prédio de 8 pavimentos, tá? Se sobrepôs várias sapatas, elas ficaram uma em cima da outra, tá? Ficaram em cima da outra. O que o cara fez? Mandou bala, tocou o barco, vamos executar. Cara, as sapatas estão todas encavaladas, uma em cima da outra. Ele falou, Vinícius, pelo amor de Deus, cara. Aí ele até não deixou postar, não autorizou, né? Porque ele falou assim, cara, não posso, até, porque... mas assim, vai dar merda. Né? Então, você imagina realmente que é o seguinte, muitas vezes o cara quer absorver às vezes o cara quer absorver realmente uma disciplina que, poxa, cara, de repente uma contratação muito baixa poderia resolver a vida dele. Exatamente. Não, um consultor. Nós temos a nossa 6122, fala acerca da avaliação técnica de projeto. Cara, de repente você contrata um cara para fazer uma análise simples, o cara descobriu, sei lá, 850 pila para fazer uma análise do projeto. Assim, você tá ficando doido? Sobrepondo, quer ver? Vou desenhar aqui, né? Imagina as sapatas aqui, ó. Olha aqui, ó, se sobrepondo uma na outra, né? Então, assim, não é nem sobreposição de bulbos de tensão que o Edeval Cruz comentou, porque a sobreposição de bulbos de tensão a gente até calcula, né? Quando a gente tem uma distância. Aí, meu amigo, aí tá sobrepondo a sapata. Então, o bulbo já tá longe, né? Então, olha a loucura, cara. O cara simplesmente pega lá um resultado que o software entregou, se calculou, tá certo, né? Eu já vi essa expressão aí, cara. Você já ouviu essa expressão aí? Se calculou é porque tá certo. É a questão do garoto de programa, né? Porque o software ele vai aceitar qualquer coisa que você colocar ali dentro. Deu sapata sobreposta, ele não quer nem saber, está ali está te dando um aviso. Você pode detalhar. O CPCAD, por exemplo, aceita o detalhamento disso. Você pode detalhar no CPCAD, desse jeito entregar. Eu já recebi projeto assim. Cara, mas então... Sabe o que aconteceu nesse projeto? O cliente queria construir sobre a edificação existente. Uhum. E ele trouxe para mim o projeto que ele tinha da edificação, que já estava executado. Uhum. E aí, perguntei para ele, olha, aqui tem um monte de sapata sobreposta. Você sabe se foi executado assim ou foi corrigido isso? Ele chegou, não sei como está executado. Nem ele próprio sabe como foi executado. Se está daquele jeito, se arrumaram solução ou não. Aí como que a gente pega para fazer algo sobre o que nem o cliente sabe que está ali? Vinícius, muito legal. Eu vou entrar num aspecto agora que faz parte da nossa live. Até o João, nosso aluno ali comentou, o João Jordi comentou. Eu às vezes tento separar um pouco, né? Porque as pessoas elas ouvem a expressão interação, fundação, estrutura, e é automático, o cara já acha que isso aí significa KV. Eu falo interação e não. Isso que a gente está falando aqui, essa interação de profissionais, da disciplina, isso é interação. Agora, o tal do coeficiente de mola é sempre uma grande questão, né? É uma grande dúvida que muita gente tem. Eu vou fazer um comentário, né, sobre isso, e aí também o Vinícius pode abordar acerca disso. Hoje, para a gente entender o real comportamento de um coeficiente vertical, que é o quê?
que é as nossas hipóteses de Winkler lá, para a gente entender o solo como uma mola, e aí ele interagindo e se deformando conforme a tensão, que nos entrega um número que o projetista estrutural pode avaliar muito bem lá nos seus blocos de coroamento, né, na forma como ele vai avaliar se é um bloco rígido, um bloco flexível, vai entender um radier, né, se é uma base elástica, e muita gente acaba com muita dúvida com relação a isso, como é que a gente chega nessas informações. Basicamente, Vinícius, existem diversas formas de a gente encontrar o tal do KV, né? Eu posso fazer ensaios de solo, né? Fazer uma prova de um ensaio de placa, onde eu vou entender as minhas deformações. Mas a grande sacada é a seguinte: a grande sacada que a gente tem para te entender esse número, né? É a gente buscar o comportamento da carga atuante no meu solo e qual é a deformação que este meu solo está sofrendo em função daquela carga atuante. Tá? Se a carga é estática, se ela é dinâmica. Se a carga é estática, se a carga é dinâmica. Então, aí tem um ponto muito legal, Vinícius, que é o seguinte: a gente comentou bastante nessa live acerca da necessidade de nós sermos dinâmicos também, né? De nós não sermos estáticos, nós sermos dinâmicos de entender o comportamento caso a caso. O coeficiente de mola, ele tem muito isso. É a gente entender as nossas reações para certos tipos de fundação. Cada diâmetro vai ter o seu KV, cada tipo de solo vai ter o seu comportamento. E aí, meu amigo, aí que está a grande sacada da comunicação desses projetistas. Eu tenho um calculista, colega meu, que ele sempre fala assim para mim: Vinícius, o KV quem vai encontrar é você. Uhum. Ele sempre fala isso para mim. Ele fala: eu vou pegar a obra, só que você já se prepara aí que o KV é teu. Né? É que você vê esse tão esperado coeficiente de reação vertical, né? Sim. Você está perguntando o que é o KV, né? O coeficiente de recalque vertical. Cara, um ponto que você já tocou aí, né? Que é o principal. A interação solo-estrutura, ela acontece primeiro quando há interação entre o engenheiro de estruturas com o engenheiro de fundações. Show. É o primeiro ponto. O cálculo, ele é complexo. Para você calcular a deformabilidade do solo provocado pela interação, pela ligação da superestrutura com as fundações. Tem várias formas da gente fazer isso. De conhecer bem o nosso solo, até mesmo conhecer e saber lidar com as ligações entre a superestrutura com a nossa fundação. Porque se eu considero a ligação rotulada, engastada, eu tenho as diferenças particulares de cada tipo de vinculação. À medida que aumenta o número de pavimentos da nossa edificação, a interação solo-estrutura, ela vai mudar. Então, primeiro eu tenho que entender todo o conceito, antes de querer entender como que o cálculo é feito. Boa. Porque muitos não têm a paciência. Boa. Já quer ir para o cálculo, já quer ir para, meter a mão na calculadora, encontrar o resultado, mas não tem a noção de que tem que dominar primeiro o conceito para depois ir aplicar aquele conceito e encontrar os resultados. Até para você saber se aquilo é confiável ou não. Eu posso muito bem calcular toda a superestrutura, pegar os resultados das reações dos meus pilares, onde eu tenho fundação, e passar para o engenheiro de fundações. Tem uma forma mais real, mais precisa de fazer isso? Tem, eu posso utilizar uma ferramenta computacional que utiliza o método dos elementos finitos, como o SAP 2000, de modelar a minha estrutura. Porque alguns softwares, por exemplo, o WebEric, o TQS, o CPCAD, tem as suas limitações também enquanto modelagem estrutural. O SAP 2000 já é um software próprio para modelagem estrutural e considera a análise de interação solo-estrutura. Então, ele pode me dar resultados muito mais precisos. Não significa que vai ser o resultado real exato, mas tende a me dar resultados mais precisos. Mas a questão é essa. Eu gosto de trabalhar sempre assim, né? Quando alguém me comenta isso, eu estou aqui com vários resultados, que encontrar assim, esse método me entregou esse resultado, esse aqui me entregou isso aqui eu busquei, e aí você vai modelando o teu próprio resultado, na verdade, exatamente, né? Para que você chegue no resultado final. É a mesma coisa que eu comento quanto qual é o melhor método de cálculo de fundação? Eu falo, cara, isso aí você vai entendendo ao longo do tempo, os resultados, vai de repente fazer uma prova de carga, vai fazer um ensaio e vai buscando otimizar, e aí o resultado vai acontecendo. Exatamente. Ô Vinícius,
Cara, as nossas lives, elas são curtas, são lives rápidas, de meia hora, e eu sempre, acho que eu não lembro se essa é a nossa segunda ou terceira live, eu não tô lembrando agora. Segunda, né? Segunda live. E, cara, eu adoro falar contigo pelo teu conhecimento técnico, assim, alguém que projeta, que tá fazendo o negócio acontecer, que tá na linha de frente, né? É um prazer enorme estar contigo nessa pré-jornada das fundações. Vou fazer um comentário e daí você faz a tua conclusão, tá? Uhum. A nossa jornada das fundações, ela vai ocorrer na primeira semana de fevereiro e nós estamos na pré-jornada das fundações. Então, nós vamos ter 2 semanas de lives, né? 2 semanas de segunda a sexta, depois semana que vem de segunda a sexta, às 7h27 e às 12h57, meia horinha de live cada live, né? E para quem não se inscreveu ainda na nossa Jornada das Fundações, ela está lá no nosso link da bio, e para quem está no Facebook e YouTube, também está no link aqui embaixo. Vinícius, gostaria de agradecer desde já, mas quero as suas contribuições, fala um pouco da sua página, do trabalho que você faz, para que as pessoas possam te acompanhar lá. Xará, eu não vou nem falar de página, de maratona, não vou falar nada disso, tá? Quero falar de duas coisas que eu acho que é importante a gente falar. Tá. Primeiro, agradecer pela oportunidade de eu estar aqui hoje, né, você me convidar para estar aqui, compartilhando um pouco de conteúdo, de conhecimento com a galera que te acompanha há bastante tempo. Segundo tópico, acho que é o mais importante de todos, que a gente falou de interação solo e estrutura, né? A gente falou de interação de engenheiro de estruturas com engenheiro de fundações. Acho que falta mais isso, né? Depois que quando a gente entrou nessa parte de internet, de compartilhar conteúdo, a gente usa um termo muito prático, talvez até mesmo que eu posso falar que ficou um pouco banalizado, por muita gente estar fazendo algo parecido, entre aspas, de chegar que nós temos o objetivo de transformar as pessoas em profissionais, de ampliar o seu conhecimento, de ajudar as pessoas a realmente atuarem com engenharia, se desenvolvendo, se destacando na sua área de formação. Nós temos esse propósito, exatamente. E quando acontece essa troca aqui, entre o engenheiro de fundações e o engenheiro de estruturas, cara, para mim, quando existe isso dessa forma, na minha cabeça, não existe concorrência. É verdade. Porque existe um propósito por trás de tudo isso. Não é só que as pessoas participem da jornada, não é só que as pessoas participem da maratona que eu estou fazendo, é que as pessoas realmente se desenvolvam como profissionais de engenharia, independente se é de fundações ou de estruturas, independente se ela vai participar de uma jornada de fundações ou de uma maratona de estruturas em concreto armado. Então, para mim, quando há essa troca, para mim é o que me mantém aqui fazendo o que eu faço. Legal. Realmente acreditar que a gente está fazendo o que deve ser feito, da forma certa, com integridade, com humildade e com um propósito muito além dos meus objetivos e dos seus objetivos. Agora aqui, tem 88 pessoas que acreditam, que pararam o seu tempo para escutar aquilo que a gente está falando. E para mim isso não tem preço, cara. Então, para mim, é isso que eu faço, é isso que eu vim aqui fazer hoje. Cara, muito foda, cara, muito foda. Me fez viajar aqui, cara, muito legal mesmo. A gente tenta levar um pouco mais de confiança, um pouco mais... O conhecimento, ele é um degrau por dia, né, Vinícius? Ele é um degrau por dia. A gente vai absorvendo aqui, estudando, conhecendo, fazendo um curso. A gente vai um degrau por dia até, né? Claro que a gente nunca vai estar completo, né, Vinícius? A gente nunca vai ter 100%, né? Nunca. Mas a gente vai cada vez melhor, cada vez... Só tem que ser melhor do que ontem, cara. Bom, eu fui numa obra hoje às 11 horas da manhã, e eu cheguei lá, uma situação, e eu não sabia resolver, entendeu? Eu não sabia por quê? Porque era uma coisa nova. Falei, olha, vamos estudar, tentamos entender, marquei uma reunião agora de tarde, para tentar entender o que foi que aconteceu. Né? Então, a gente está todo dia aprendendo, para que a gente possa, Vinícius, projetar as nossas obras, executar as nossas obras, deitar no nosso travesseiro e dormir em paz. Meu querido, muito obrigado de coração por ter participado. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima. Grande abraço